Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde ao Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 9 de maio de 1929, volume 26/7, como era necessário que concentrasse em Luísa a santidade humana para consumá-la e dar início à santidade do viver no querer divino, como o sofrimento voluntário é algo grande diante de Deus. Tinha lido no primeiro volume dos meus escritos como Nosso Senhor me havia dito que queria que eu aceitasse entrar em batalha com o inimigo infernal nas duras provas a que me submeteu. Então eu pensava em mim, parece-me que há contradição, porque Jesus me disse tantas vezes que quem vive em sua vontade divina não está sujeito nem à tentação e nem a perturbações. Nem o inimigo tem poder de entrar no fiat divino, porque este o queimaria mais que o próprio fogo do inferno. E para não ficar mais queimado, foge da alma que vive nela. Enquanto isso e muitas outras coisas pensava, meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, você está errada, não há contradições. Tu deves saber que te devendo chamar em um modo todo especial a viver em minha divina vontade para fazer-te conhecê-la e por meio teu fazer conhecer aos demais a santidade de viver nela, para fazê-la reinar sobre a terra, era necessário que concentrasse em ti toda a santidade humana, para consumá-la em ti, para dar início à verdadeira santidade de viver no meu querer divino. A santidade na ordem humana devia ser o escabelo, o trono da santidade na ordem da minha divina vontade. Eis porque desde o início, quando te chamei ao estado de vítima, e a tudo o que sofreste naquela época, eu te dizia antes para te perguntar se tu aceitavas. E depois de que aceitavas, então te colocava nesse estado de pena, queria de ti o sofrer voluntário, não forçado, porque era a tua vontade que eu queria fazer morrer e acender sobre a tua vontade, quase como uma chama apagada o grande fogo do sol do meu fiat. O sofrer voluntário é algo grande diante de nossa Majestade Suprema e por isso, sobre a morte de seu querer, afogado em penas, podia minha vontade ter seu domínio e te dispor a receber o bem maior dos seus conhecimentos. Não foi meu sofrer todo voluntário, ninguém podia impor-se sobre mim. O que formou o grande bem da redenção? Assim, tudo que você sofreu então não foi outra coisa que completar a ordem da santidade no modo humano. Por isso, quase nada te dizia da santidade de viver em meu querer divino. Queria completar uma para começar a outra, quando vi que nada me negaste do que eu queria, mesmo à custa de tua vida. E enquanto nada me negavas e tua vontade perdia o caminho e se encontrava em contínuo ato de morrer, a minha fazia seu caminho e readquiria sua vida em ti. E conforme readquiria sua vida, assim se manifestava narrando-te sua longa história, sua dor e como suspira o vir a reinar no meio das criaturas. Minha palavra é vida, e conforme mais que um terno pai, minha palavra é vida, e conforme mais que um terno pai te falava de meu fiat, assim ia formando sua vida em ti, porque jamais me terias entendido o que concerne ao meu querer se não tivesse tido sua vida em ti. Porque daquilo que forma a vida tem-se o verdadeiro interesse de compreender e defender. O que não forma a vida entra na ordem secundária, não primária, e não se sente o verdadeiro amor que se pode ter à própria vida. Assim, a mesma vida do meu fiat formada em ti, eu podia confiar todos os seus conhecimentos para poder formar outras tantas vidas dele nas criaturas. E depois devia fazer de ti o que fiz de mim. Eu, quando vim à terra, observei todas as leis, me submeti a todos os sacrifícios da lei antiga em modo perfeito, como nenhum outro até então tinha observado. E depois que tudo completei em mim, consumando em minha humanidade todas as leis e santidades do modo antigo, aboli-as e dei início à nova lei da graça,
e a nova santidade que trouxe à terra. Assim fiz contigo. Concentrei em ti as penas, os sacrifícios, as batalhas da santidade presente para completá-la. E assim poder começar de novo a nova santidade do viver em meu querer, isto é, fiat voluntas tua como no céu e em terra. Agora, onde estão as contradições que você diz? Quando a alma entra em meu querer para fazer nele vida perene, o inimigo não pode aproximar-se, mas sua vista fica cega pela luz do meu fiat. Nem pode ver o que a feliz criatura opera nesta luz divina. A luz se defende de tudo. Domina a todos, é intangível, não se pode ofender nem ofende, e se alguém quiser tocá-la ou prendê-la em suas mãos, com rapidez encantadora foge, e quase brincalhona, a salpica de luz, toca tudo, abraça a todos, para fazer bem a todos, mas não se deixa tocar por ninguém. Assim é minha divina vontade, encerra a alma em sua luz, e com seu império eclipsa todos os males, e ela, vivendo de luz, tudo se converte em luz, em santidade, em paz perene. Assim que os males se extraviam e perdem o caminho, as perturbações, as tentações, as paixões, o pecado, ficam todos com as penas quebradas e não sabem mais caminhar. Por isso, seja atenta e teu viver em mim, em meu fiat, seja contínuo. Então vamos lá, né? Vamos ver o que quer dizer isso. Aqui. Então, a Luísa, esse trecho é muito importante, né? Ele concentra a santidade humana para consumá-la na Luísa. Aí a gente quer entender isso. Da onde que vem isso, meu Deus do céu? Como que funciona isso? Então, vamos lá. A santidade humana, ela foi consumada em pegar a vontade da Luísa voluntária e fazê-la, né? Fazer e obedecer totalmente, né? Ela tinha que obedecer tudo que Jesus mandava. A senhora obediência, blá blá blá, né? Tinha que fazer tudo o que Jesus mandava, sofrer tudo que Jesus queria que ela sofresse, né? Então ela estava fazendo a santidade humana. Quando ela obedecia cegamente tudo o que Jesus estava ali, né, insistentemente, não cegamente, mas de uma forma bem assim difícil, né, ela queria ir para o céu e ele não deixava, ela tinha que obedecer o padre, fazer toda a obediência. Então aquilo ali era a santidade humana que estava finalizando, se consumindo ali na Luísa. Aí depois ele começou a falar da divina vontade para ela, dos conhecimentos. E aí, à medida que ela foi conhecendo a santidade do querer divino, ela foi percebendo que ela não sofria as mesmas coisas mais, não sofria mais as penalidades, né, de vítima. Ela foi percebendo que não precisava mais, né, toda aquela obediência, assim, não que ela deixou de obedecer os padres, mas ela já fazia por um amor, né? Ela fazia por um amor, por um entendimento de que era necessário, né? De que era uma coisa assim que ela por conhecimento, por entendimento. Então ela foi mudando, ela foi recebendo, né, esse dom de viver na vontade divina e viver na vontade divina. Recebeu o dom, passou pelo processo de compreensão e começou a viver a vontade divina. E daí ela já não estava tão assim, recebendo aquelas ordens claras ali, mas ela estava somente aprendendo, né? Desenvolvendo um aprendizado. Era só um aprendizado e no meio disso ela estava passando por essas dificuldades para aprender, né? Jesus estava mandando o conhecimento, luz, enchendo ela de mar de luz e ela tendo que nadar nesse oceano de luz, né? E fazer e correr, né? Atrás para poder dar conta de satisfazer a Deus, né? Então aí ela estava vivendo na vontade divina. Você vê que ela fica meio assim abandonada de uma certa forma na vontade divina, porque Jesus some e parece que está dentro dela, né? Dentro dela, ali morando dentro dela, descansando dentro dela e acreditando que o conhecimento fazia ela, né, penetrar nessas verdades e assim ela foi sendo né, consumida, tipo assim, entrou dentro de um oceano e ela não conseguia sair mais desse oceano por causa do conhecimento que ela estava adquirindo, que a inteligência dela não deixava ela, né,
sair daquele posto. Ela não estava ali porque alguém estava segurando e mandando e estava falando, não. Jesus nem aparecia tanto para poder ela ficar por uma verdade mesmo, por uma inteligência de perceber, né, que era melhor estar nessa condição, né, não tinha mais aquela coisa assim, ele não quer mais, então eu vou sair, então tal. Em alguns momentos ela fazia umas perguntas para entender, só para entender. Daí Jesus explicava e ela, tá bom, entendi. Daí ficava novamente. E preferia ficar na vontade de Deus e não queria sair. Então é mais ou menos isso que a gente vai percebendo a diferença de como era o período de santidade humana que estava finalizando nela e depois o período em que ela começou a ficar rendida, abandonada, né, nesse mar da vontade divina, na luz, né, mais pelo entendimento. Ela ficou mais ali restrita no entendimento, mesmo privada de Jesus, sofrendo as privações, ela fazia, ela perseguia, né, os giros e fazia o que a vontade divina estava dispondo e oferecendo, né, e inspirando ela, né, inspirava ela, e ela pergunta, né, ela vai percebendo, né, que ela tem um trabalho, tem uma missão, ela vai se colocando naquela missão, ela vai, né, a gente vai percebendo que há uma mudança nela ali. Aí, beleza. Aí ele fala que você está errada, não há contradições, porque ela fala do inimigo, né? Que como assim que na divina vontade, que quem vive na vontade divina não está sujeito nem a tentações, nem a perturbações, nem o inimigo tem poder de entrar no feito divino, porque este o queimaria mais que o próprio inferno. Então há uma contradição, porque ele fala, mas eu aceitei uma batalha com o inimigo infernal, com duras provas a quem me submeteu. É daí esse período em que ela sofreu com o inimigo infernal era um período da santidade humana, né? Então ele fala, você está errada, não há contradições. Tu deves saber que te devendo chamar em um modo tão especial a viver em minha divina vontade, para fazer-te conhecê-la e por meio teu fazer conhecer aos demais a santidade de viver nela, para fazê-la reinar sobre a terra era necessário que concentrasse em ti toda a santidade humana, para consumá-la em ti, para dar início à verdadeira santidade de viver no meu querer divino. A santidade na ordem humana devia ser o escabelo, o trono da santidade na ordem da minha divina vontade. Eis porque desde o início, quando te chamei ao estado de vítima e a tudo o que sofreste naquela época, eu te dizia antes para te perguntar se tu aceitavas. Aí ele perguntava: você aceita? Com a sua vontade a fazer isso? Você aceita passar por uma batalha com os demônios, né? E depois de que aceitavas, então te colocava nesse estado de sofrimento. Queria de ti esse sofrer voluntário da sua vontade, não forçado, porque era a tua vontade que eu queria fazer morrer e ascender sobre a tua vontade. Então ele tinha que ter a vontade dela, voluntária, em todos os acontecimentos ali que ele dispunha, ele perguntava: você quer? E aí ela dava a vontade para ele, né? Quase como uma chama apagada, o grande sol do meu Fiat, né? Eu queria acender sobre a tua vontade, quase como uma chama apagada, o grande sol do meu Fiat. Então, quase que estava uma chama apagada, a vontade dela ali. O sofrer voluntário é algo grande diante de Nossa Majestade Suprema, e por isso, sobre a morte da sua vontade, afogada em penas, né, você morrendo ali, afogada em penas, né, fazendo pela sua vontade, e aí você estava acima da sua vontade, estava ali, né, de uma certa forma, ele colocou uma vontade dele tão importante acima do querer dela, né, em cima do querer dela. Ela não podia mais fazer ali, eu não posso mais, e não sei o que, não, ela nem pensava mais, né, ela, tá bom, pode mandar mais, ela estava totalmente rendida. Podia minha vontade ter seu domínio, te dispor a receber o maior dom, ao maior bem dos seus conhecimentos. Não foi meu sofrer todo voluntário, ninguém podia impor-se sobre mim o que formou o grande bem da redenção. Assim, tudo que você sofreu então não foi outra coisa que um completar a ordem da santidade no modo humano, né? Terminar essa ordem da santidade no modo humano. Por isso, quase nada te dizia. Vai dormir, Vinícius. Da santidade de viver em meu querer divino. Então, assim, tudo que você sofreu então não foi outra coisa que um completar a ordem da santidade no modo humano, né? Finalizar isso.
Por isso, quase nada te dizia da santidade de viver em meu querer divino. Queria completar uma para começar a outra. Quando vi que nada me negaste do que eu queria, tá vendo? Nada negava do que ele queria. Estava totalmente rendida a tudo que ele quisesse. Mesmo à custa da tua vida, eu vi que você não tinha apego mais nenhum a você. E enquanto nada me negavas e tua vontade perdia o caminho, né, não tinha mais, né, vontade, e se encontrava em contínuo ato de morrer, a minha fazia seu caminho, vinha, e readquiria sua vida em ti. E conforme readquiria sua vida, assim se manifestava narrando-te sua longa história, sua dor, e como suspiro vir a reinar no meio das criaturas. Minha palavra é viva, e conforme mais que um terno pai te falava do meu Fiat, assim ia formando sua vida em ti, pela palavra, né, pelo conhecimento. Porque jamais me terias entendido me terias entendido o que concerne ao meu querer, se não tivesse tido sua vida em ti. Porque daquilo que forma a vida tem esse verdadeiro interesse de compreender. Então, essa é a caminhada que a Luísa estava, né, seguindo. Ela precisava viver a vida para poder entender o que ela estava vivendo, né? E aí ele veio com a palavra por cima da vida que ela já estava, né, vivendo. Aí ela conseguia entender o que ele estava ensinando, tá vendo? Se não tivesse tido sua vida em ti, porque daquilo que forma a vida tem esse verdadeiro interesse de compreender e defender. Então ela já estava vivendo, então ele estava só explicando o que ela estava aos poucos, né? Vivendo, ele ia explicando e ela já ia entendendo, por causa que ela já estava vivendo. O que não forma a vida entra na ordem secundária, não primária. E não se sente o verdadeiro amor, né? Que é aquela pessoa que só assiste o filme, que eu falei para vocês. A Luísa não estava assistindo um filme, ela estava vivendo. Então, ela estava compreendendo na pele o que era, né? Viver na vontade divina. Não estava assistindo somente uma história, né? O que não forma a vida entra na ordem secundária, não primária, e não se sente o verdadeiro amor que se pode ter à própria vida. Assim, a mesma vida do meu filho formado em ti, eu podia confiar todos os seus conhecimentos. Então, aí ela ia entender tudo, né? Para poder formar outras tantas vidas dele nas criaturas. Daí a gente vendo a vida dela, a gente consegue entender como que vive na vontade divina. E depois devia fazer de ti o que fiz de mim. Eu, quando vim à terra, observei todas as leis, me submeti a todos os sacrifícios da lei antiga em modo perfeito, como nenhum outro até então tinha observado. Nenhuma pessoa tinha observado as leis do jeito certo como Jesus, né? E depois que tudo completei em mim, consumando em mim a humanidade todas as leis e santidade do modo antigo de Moisés, eu aboli todas essas regras e dei início a uma nova lei da graça e a nova santidade que trouxe à terra, que é a santidade da humana, é a santidade da redenção, das virtudes, né? E a nova santidade das virtudes foi ele que trouxe à terra. Assim fiz contigo, concentrei em ti as penas, os sacrifícios, as batalhas da santidade presente, das virtudes, para completá-la. E assim poder começar de novo a nova santidade do meu querer, isto é, o fiat voluntas tuas, assim na terra como no céu. Agora, onde estão as contradições que você diz? Quando a alma entra em meu querer para fazer nela vida perene, realmente o inimigo não pode aproximar-se, mas sua vista fica cega pela luz do meu fiat. Nem pode ver o que a feliz criatura opera nesta luz divina, tá vendo? No conhecimento. A luz se defende de tudo, domina todos, é intangível, porque a luz dá uma revelação. O demônio, ele trabalha no engano e na mentira e na ignorância. Quando a pessoa tem luz, o demônio não tem voz nem vez, que é o que vocês percebem do que eu respondi hoje lá no grupo Fiat das perguntas, né? E até respondi sobre o demônio também, né? Eu vou mandar o áudio aqui para vocês sobre o demônio. Então, a luz se defende de tudo, domina todos, é intangível, não se deixa ofender nem ofende. E se alguém quiser tocá-lo, prendê-lo em suas mãos, com rapidez encantadora foge, quase brincalhona, a salpica de luz, toca tudo, abraça todos para fazer bem a todos. Mas não se deixa tocar por ninguém. Assim é minha divina vontade. Realmente, o conhecimento faz com que a gente não veja nem o demônio mais, né? Ele não tem voz nem vez, ele é estéril plenamente. E ele fica louco de raiva por isso, né? Porque ele não pode mais, porque se você sabe que a cruz é uma coisa dada por Deus, então você não vai querer, né? Não vai ver demônio no sofrimento mais, tentações, não vai. É muita coisa o demônio vai perder nessa realidade, né? E daí não tem mais, né? Ele não tem poder mais nenhum, ele fica louco de raiva, né?
Então, a luz resolve, esclarece o motivo de tudo que acontece, né? E é isso que daí a gente não tem motivo mais para se ficar bravo, nervoso. Eu pus muito áudio hoje que explica tudo isso que Jesus está falando aqui. Os áudios as respostas que eu coloquei no grupo lá, serve para entender muito do que Jesus está mostrando aqui. Então a luz toca tudo, abraça todos para fazer bem a todos, mas não se deixa tocar por ninguém. Assim a minha divina vontade encerra a alma em sua luz e com seu império eclipsa todos os males, e ela vivendo de luz tudo se converte em luz, em santidade e em paz perene. Assim que os males se extraviam e perdem o caminho, as perturbações, as tentações, as paixões e o pecado ficam todos com as pernas quebradas e não sabem mais caminhar. Tudo hoje eu esclareci isso bastante hoje. Falei sobre demônio, sobre males, doenças, falei sobre tudo. Por isso, seja atenta em o teu viver em meu fit seja contínuo. Falei de ciúme, falei um monte de coisa, né, que vocês viram lá. Então, vou mandar o áudio que eu mandei para a Laureci, que é muito forte, a luz que eu recebi hoje, sobre os males do demônio, aí vocês, né, a irmã dela, eles pensavam que ela poderia ter, essa irmã dela que tá doente, tem uma história bem, né, interessante, que a Laureci mandou, de que era possível pensar que alguém fez um trabalho de magia contra a irmã dela, né? Mas a mãe dela levou na Canção Nova e falou que não tinha nada, que era só uma enfermidade mesmo. Aí eu perguntei para Jesus, esclarece para mim então o que aconteceu na família, né? E aí tem pessoas que na família da Laureci não servem a Deus, né? Não andam na lei certinha. E Jesus confirmou na palavra que eu abri que tem algumas maldições na família por pessoas assim que não são plenamente católicos, que vivem na fé certa, né? E tem alguma rebeldia contra as coisas de Deus, vive um relativismo, tal, maçonaria, então tem umas coisas envolvidas aí. Aí a Laurice percebeu que era para salvar a família dela toda, que Deus estava agindo na irmã dela, na mãe, em toda essa realidade de sofrimento, para salvar. Então aí eu perguntei para Jesus e ele me deu umas respostas, aí eu vou colocar o áudio aqui para vocês também, para vocês terem um entendimento. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã a gente conversa mais.